É isso que nós vamos entender agora com o médico radiologista intervencionista, Dr. Ricardo Augusto. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Fico muito contente de poder divulgar uma especialidade vibrante e muito bacana de poder falar. Que a gente não sabe o que é, você verdade. sabe, Gui? Eu não tenho ideia. Eu presumo que possa ser, mas aqui a minha dúvida ela prevalece. Doutor, explica pra gente. Então, a radiologia intervencionista é uma especialidade nascida nos Estados Unidos na época dos anos 70 a 80 e no Brasil ela teve mais presença no período de 97, quando foi fundada a nossa sociedade pelo já falecido professor Renan Flacker, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e também depois quando eu desenvolvi o meu treinamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e no INCOR, no Instituto do Coração em São Paulo. Sim. E ela é uma especialidade que exige um caminho mais longo, porque você não basta estar formado médico ao final do 6º ano, mas você precisa fazer pelo menos mais 2 anos de clínica cirúrgica, mais 2 anos de especialidade cirúrgica e depois mais 2 anos de radiologia intervencionista. Então a formação total leva cerca de 11 a 13 anos. Nossa Senhora. É muita coisa. São 2 faculdades de medicina, sobrando mais um pouquinho. Então não é qualquer um que pode aplicar essa... E nós somos atualmente pouco mais de 380 no Brasil, é muito pouca gente. Sim. Somos aqui no Vale do Paraíba um time de 3 pessoas, sou eu, Ricardo Augusto, Renato Zangiacomo e Laís Basaglia, todos que tiveram certificação, passaram nos títulos, e isso é muito importante para a população quando souber a respeito que o radiologista intervencionista precisa de treinamento árduo, longo e com certificação. Com certeza. E o que ela pode tratar? Em quais áreas ela pode nos ajudar? A gente tem uma situação que a gente tem mais de 80 diferentes procedimentos que a gente pode atuar. Na saúde da criança, saúde da mulher, saúde do homem, na oncologia, no grupo de transplantes, no trauma, né? Acidentes automobilísticos. Então a nossa terapia técnica, é uma técnica, ela permite menos invasão no paciente. Sim. Ou seja, ausência de cortes. Aparece aí algumas imagens de um tratamento, por exemplo, de uma coisa muito legal, que é a preservação do útero das mulheres que têm miomas uterinos. Sim. Então a gente navega por dentro da tubulação, que é a corrente sanguínea, sim, e esses tumores benignos mais comuns na mulher entre a primeira até a última menstruação, pode desenvolver miomas que não sejam compatíveis, por exemplo, para uma possível gestação, ou então o mais frequente é sangramento, anemia, aumento do volume do abdômen. Sim. E com isso a gente consegue, entre outras vezes, junto sempre com a anuência do ginecologista, de ir lá e secar. Secar do ponto de vista, por exemplo, como isso aqui, que é uma possibilidade através dessas pequenas bolinhas. Sim. Elas permitem a embolização, que significa ocluir de maneira... E essas bolinhas elas acabam entrando no nosso organismo. Por dentro, a gente faz um acesso pela virilha, pela artéria femoral, por exemplo, e caminhamos... Aqui é uma dose. Aí não, isso já é de demonstração, então já mostrei algumas vezes, mas a gente entope, em outras palavras, propositadamente a artéria que nutre este mioma, que ele gosta de sangue para crescer. Sim. Então, isso é a embolização. Sim, isso pode ser feito, por exemplo, numa situação como para preservar o útero da mulher, para que ela queira ou não gestar, mas manter o próprio útero em situações bem detalhadas. Então, isso não vale para todos. Sim. Nem para todas. Significa que é uma técnica que tem que atender a paciente, não a paciente se enfiar dentro da técnica. Então é um tratamento personalizado. Sim. E por que ela é considerada, esse método em si, menos invasivo? Porque a gente faz uma punção na região da artéria femoral de 1,2 milímetros. Então não tem corte e não tem cicatriz. Porque nós navegamos, isso que vocês estão vendo, são a injeção do contraste sobre uma imagem de uma radiação que consegue demonstrar exatamente onde nós precisamos desbastar os galhos de uma árvore, mas manter o tronco funcionante.
Muito interessante. Você citou aqui os miomas em mulheres, mas todos esses anos dentro dessa técnica, quais são os procedimentos mais comuns, assim, que você vê que os pacientes chegam até você? Essa, por exemplo, foi uma técnica que nós trouxemos para o Vale do Paraíba no ano de 2002 e também é motivo da minha tese de doutorado na Faculdade de Medicina da USP e a primeira tese na América Latina. A gente já consegue hoje seguir pacientes que hoje têm 15 para 16 anos, frutos depois de uma gestação pós-embolização. Olha só. Uau. Gemelares, né? Não raras vezes eu sou convidado para ir no aniversário. Eu não sou o pai da criança, mas eu, assim, da técnica de ajudar, dessa né? família, sim. Também nós temos embolizações aí para uma coisa local de São José, que é o grupo do transplante de fígado, que é muito exitoso, né? E nós temos a preparação para o paciente que venha a se tornar elegível para o transplante, porque ou teve cirrose por álcool, ou por vírus, ou por gordura, ou por junção das coisas. Sim. Então hoje nós temos uma atividade dessa no Sistema Público de Saúde, no Hospital Pio XII de São José dos Campos, Santana. E nós temos o menor tempo de espera para uma quimioembolização no Brasil, são de 4 dias úteis no SUS. Uau. Então nós juntamos um grupo, Sim. aí aparece alguns dos nossos procedimentos, aí foi um outro procedimento que foi a lesão de uma lesão maligna na parede abdominal, a gente tratou com frio, com crioablação, que é retirar, matar o tumor aí são imagens que nos trazem a precisão de uma tomografia em sala e posteriormente vai aparecer uma imagem mostrando que a gente coloca agulhas ligadas a gases, essa já é uma outra situação. Agulhas ligadas a gases nobres que congelam o tumor. Então mata o tumor por frio. A gente consegue também matar o tumor de algumas áreas por calor, que é como uma agulha dessa que está aqui ligada a uma fonte de energia que transforma, então, em outras palavras, cozinha sem carbonizar o tumor, formando um halo ao redor que confere área de segurança do tumor. Doutor, basta apenas uma sessão para a gente conseguir equalizar e amenizar o caso da pessoa ou precisa de um tratamento mais longo? Então, normalmente a gente tem um tratamento multidisciplinar, né? E a gente tem uma equipe de 82 médicos de São José dos Campos, onde temos hepatologistas, oncologistas, radiologistas intervencionistas, transplantadores, enfermagem, ou seja, a gente se reúne para fazer uma coisa que chama tumor board. Todo mundo olha para o paciente centralizado. E vai ser escolhido a melhor possibilidade para aquele paciente. Então, é um tratamento, vamos chamar, privê daquele paciente. Olha. Então, pode ser que uma única sessão tenha uma boa responsividade, mas a gente pode voltar outras vezes para fazer um complemento, se necessário for. Sim, com certeza. Muito interessante, gostei, uma hein? verdadeira aula, né, Guilherme? Aula, gostei. Muito obrigada, doutor, pela presença e parabéns pela trajetória, pelo estudo e pela entrega aos pacientes. Viu? Eu agradeço a oportunidade, principalmente pelo fato de a gente ter aqui o nosso time que atende a diversos hospitais e a gente está consolidando cada vez mais a presença da radiologia intervencionista, que até muitos médicos não as conhecem. Sim, e aí a população tendo essa chance de ouvir de uma forma mais tranquila, a gente também pode colaborar. E aqui eu deixo até a presença da Sobrice, que é a nossa Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, que eu presidi com muita honra entre 2015 e 2016 no Brasil.